Olá, bem-vindos ao História em Casa. E a aula de hoje é a segunda da série Egito, tá? Vale a pena assistir a primeira. Nessa a gente vai falar sobre a história política do Egito. E nós vamos dividi-la em 3 períodos, tá certo? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Entre esses períodos vai acontecer uns momentos de crise que nós vamos chamar de períodos intermediários. Tá bom? No vídeo passado a gente estudou um período que a gente pode chamar de pré-dinástico, que vai acontecer ali entre o ano 5000 a.C. e 3200 a.C. Em 3200 a.C. é o início do Antigo Império. O que vai acontecer no ano 3200 a.C.? Um homem chamado Menes vai unificar o Alto e o Baixo Egito, se tornando o primeiro faraó, iniciando o período das dinastias no Egito, tá certo? Então o que vai acontecer aí? Eu vou trazer para vocês algumas características, alguns acontecimentos desses períodos, só para simplificar para você. Vamos lá então. Antigo Império. Vai acontecer a unificação territorial pela mão do Menes, se tornando o primeiro faraó, a centralização do poder na mão dessa pessoa, que é o faraó, tá certo? Vai acontecer também nesse período a construção das pirâmides e as invasões dos povos asiáticos pelo norte. E aí a gente vai ter o fim desse período no ano 2200. Esse período vai durar mais ou menos 1000 anos, esse antigo império. E aí vai começar o primeiro período intermediário, que é aqueles períodos de crise que eu falei para você ainda há pouco, que vai durar de 2200 a.C. até o ano 2000 a.C. Então vão ser, primeiro período intermediário, cerca de 200 anos aí, em crise, tá bom? Depois a gente tem do ano 2000 a.C. ao ano 1750, cerca de 250 anos, o Médio Império. E quais são as características do Médio Império? Primeiro, a invasão, ou a expulsão, perdão, dos invasores. Depois, os faraós recuperando o seu poder e os campos, né, a área de plantio, porque ali está o sustento da sociedade. Depois, a invasão de outros povos, ali no 1750 a.C., que aí a gente vai chamar de Ixos, esse povo. E no início vai haver uma troca cultural com esses invasores, só que vai se agravar a crise e vai acabar o Médio Império em 1750 a.C. Vai começar então em 1750 a.C. o segundo período intermediário. E ele vai até 1580 a.C., quando começa com a invasão, com a expulsão dos Ixos, que são os invasores lá de 1750, tá certo? É nesse período também que a gente vai ver a escravização e o êxodo do povo hebreu, aquela história que vocês podem achar na Bíblia, né? O livro Êxodo da Bíblia vai contar a história desse período que vai acontecer dentro do novo Império Egípcio. Vai acontecer a reforma religiosa de Amenófis IV. Por que reforma religiosa? O Egito, na próxima aula a gente vai falar disso, na 4ª aula da série, que o Egito, ele é politeísta, então existem diversos templos para diversos deuses, e Amenófis vai mexer nisso daí, nas estruturas disso daí, vai bagunçar legal, mas a gente vê isso na aula sobre religião, tá bom? Então Amenófis IV faz a religião, ou a reforma religiosa dentro do novo império. É aí também que vai acontecer muitas conquistas militares, o Egito vai expandir seu território, investir muito no militarismo, vai chegar a conquistar o reino de Cush, a Síria, a Fenícia, a Palestina, até o rio Eufrates. Então, do rio Eufrates para dentro do Egito, tudo egípcio, e com isso a gente vai ter aí algumas consequências, como o controle de importantes rotas comerciais para os egípcios, o enriquecimento do Império Egípcio, só que por outro lado a maioria da população, a maior parte da população era empobrecida, passava necessidade. Então eles começaram a abandonar os campos de cultivo para entrar na infantaria, para ir para o exército. Já que o exército expandia, e na próxima aula a gente vai falar aí da estrutura social, o que esses militares recebiam em troca,
E o que os camponeses recebiam? Eles deixavam de ser camponeses para serem militares. Qual a consequência disso? Falta de alimento e uma crise interna, tá certo? Então começam a ter também aí, próximo tópico, revoltas sociais. Essas revoltas sociais, tanto internas quanto externas, tá bom? Então, principalmente externas, por conta da cobrança de impostos. Os povos que eram dominados pelos egípcios, que eu citei aí, tinham que pagar pesados impostos para o Império Egípcio. Tá bom? E aí das revoltas sociais a gente tem um enfraquecimento do poder do faraó e a gente vai ver que vai acabar o Império Egípcio, tá bom? Só para citar aqui, entre os anos de 670 a.C. até 30 a.C., o Egito foi invadido e dominado por diversos povos, entre eles núbios, assírios, persas e até mesmo os romanos, tá certo? Pessoal, ainda tem mais 2 vídeos a respeito do Egito. Fica comigo, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!